todos, bom dia a todas. Nós iremos debater com vocês alguns aspectos que envolvem o trabalho da psicóloga e do psicólogo social diante da violência de gênero. Então, esse tema acabou sendo recorrente, né, em termos de alguns questionamentos que os alunos trouxeram, em termos de detalhar mais alguns aspectos em relação a como que se constitui essa violência de gênero nos vínculos que nós estabelecemos dentro da sociedade. Então é fundamental, né, que a gente entenda como que esses elementos vão se caracterizando. Violência de gênero está diretamente relacionada às violências, né, em especial a física, mas ela também envolve todo um processo de coerção sexual, bem como de ações, né, e a construção de uma agressão de fundo psicológica, que vão se caracterizando, né, nos indivíduos de modo mais específico, né, quando da agressão física, a condição do dano no corpo do indivíduo, e em relação às questões que envolvem a psicologia, especialmente nos aspectos emocionais. Vale salientar que o processo de violência ele não ocorre somente numa expressão somente, ou seja, a agressão de fundo emocional, ela vai atingir as demandas físicas no indivíduo, como, por exemplo, o indivíduo apresentar taquicardia, ansiedade, medo, pois esses elementos acabam estando correlacionados, né? A questão emocional, uma violência psicológica, representando na condição física. Assim como a própria agressão física repercute nas questões emocionais do indivíduo. Então não é uma coisa separada da outra, elas estão interrelacionadas. Mas o que chama a atenção, né, de forma mais comum, no senso comum, é a agressão física. E quando ela se estabelece, aí sim que todas as condições, né, de apoio ao indivíduo se manifestam de um modo mais efetivo. Quando elas estão no âmbito psicológico ou na coerção sexual, há ainda um contexto de contradições, né, onde pode se negar, né, que tal tipo de violência venha a ocorrer. Mas, basicamente, né, a violência ela se estabelece por situações em que se quebra uma relação de assimetria, né, que quer dizer, né, ou melhor, uma característica, né, de igualdade entre os gêneros, e essa igualdade que deveria existir, né, passa a ser marcada pela desigualdade, aí sim a assimetria, né, ou seja, um gênero se sobrepõe sobre o outro. De forma regular, é o gênero masculino em relação ao feminino. Podem ocorrer processos inversos? Sim, podem ocorrer, mas historicamente, culturalmente, não é o aspecto que chama atenção na sociedade. O que chama atenção é a violência, né, praticada dos homens sobre as mulheres de modo geral, ou dos representantes do gênero masculino sobre os que representam o gênero feminino. Todo o processo de violência, ele vai se estabelecer, né, dentro de uma relação mais ampla, que podemos dizer assim, né, entre homens em relação a mulheres, entre mulheres em relação a homens, e também entre homens que se caracterizam, né, numa condição de sobrepor-se às mulheres de forma intensa, né, dentro de uma característica, né, que um domina e o outro tem que aceitar a característica definida pela condição biológica. De modo geral, né, pode ocorrer, né, dentro de uma característica de construção da violência, todo um processo de que se naturalize esse contexto, se dizendo, né, historicamente, né, os homens foram aqueles que deixaram as mulheres nas cavernas e foram à luta, né, em busca da caça, do alimento. E com isso, né, o homem se tornou um agente mais, que a gente pode dizer assim, violento para com a sociedade, para com o mundo, né, pois ele tinha que fazer o trabalho de caça. Então isso estaria, né, incrustado nas condições biológicas do próprio homem. E da mulher, né, a característica de ficar, né, dentro da caverna cuidando das crias, né, basicamente. E esse contexto, né, muitas vezes é justificado para se entender por que o homem é mais forte, por que o homem é impositivo, por que o homem deva ser aquele que determina o que deve ou não deve ser feito, e para que ele se coloque na posição de dominante, faça uso da violência.
três teorias surgiram, né, para explicar, né, como que esse processo se estabelece. Essas teorias, né, cada uma delas, né, buscam estabelecer alguns aspectos que correlacionem esse processo de dominação do homem sobre a mulher, ou do homem, né, sobre quem representa o gênero feminino, de tal modo que caracteriza formas que, digamos assim, né, se tornem, em determinados momentos, incontestáveis. Porém, né, as discussões teóricas elas devem chegar a fundo, principalmente, né, na compreensão das práticas sociais e culturais do homem e da mulher, para entender, né, se essa violência tem esse conteúdo biológico natural ou se é um processo cultural que vai se massificando e tornando-se naturalizado. As três teorias que se destacam nesses processos de discussão de violência de gênero são a teoria da dominação social, a teoria da dominação patriarcal e a teoria relacional. Então, cada uma delas, né, vai responder a partir de elementos que consideram importantes nessa constituição da violência de gênero. A primeira delas, né, chamada de dominação masculina, ela caracteriza que todo o processo de dominação envolve a anulação do outro. Nessa discussão da dominação masculina, muitas vezes se estabelece que um tem que ser um determinante no sentido de dominar e o outro tem que ser um determinante no sentido de aceitar o domínio. Então, a característica, né, é de que tanto a mulher, né, na situação de violência que ela sofre, como o homem, exercem determinados papéis no processo de domínio. O que quer dizer, dentro dessa teoria da dominação masculina, que a mulher aceita o papel de vítima ou aceita o papel de cúmplice, não de forma consciente, mas acaba aceitando porque aprende nas relações que estão à sua volta de que a mulher deve ser submissa ao marido. E a partir dessa definição, se torna, né, uma ação masculina como uma ação feminina de replicar esse conceito de forma intensa. Com isso, a condição que se estabelece é de que a mulher, em condição de respeito ao homem, aceita a desigualdade. E essa desigualdade, né, ela vai ser mantida tanto no discurso do homem como no discurso da mulher. Por exemplo, né, a criança, menino, está lá com a mãe e faz uma coisa, e a mãe diz para a criança, né, você não é homem? Vá lá e tome satisfação. Caracterizando alguém está com o microfone aberto aí. Caracterizando toda uma situação de que a criança vai aprendendo também a partir do discurso da mulher, o menino e a menina, né, de que tal processo é um processo naturalizante. Então, na teoria da dominação, se estabelece que é função das mulheres, né, de modo mais intenso, servirem aos homens, né? E aos homens, né, cabem a eles, né, exercerem o papel ativo de domínio, né? Então, na teoria da dominação masculina, se vai dizer, né, basicamente, que tanto o homem quanto a mulher vão expressando processos que estão enraizados na cultura, que o caracterizam de um modo naturalizante, ou seja, a mulher aceita o papel de ser vítima da violência e o homem aceita o papel de produtor da violência no relacionamento. Com isso, né, se constrói uma relação de cumplicidade em que um aceita a determinação, né, social, cultural que o outro passa a exercer dentro do relacionamento. Na dominação patriarcal, o que se compreende é uma relação em que o patriarcado, como construção social, determina que na relação entre os indivíduos, o controle masculino é o processo de organização. Na dominação masculina, se invoca, né, a questão da evolução da espécie, né? Ou seja, homens e mulheres vão evoluindo e nesse processo de evolução vão aceitando as determinações do processo evolutivo. Entre aspas, o evolutivo, claro.
Na dominação patriarcal, a característica é de que existiu, né, a construção de um patriarcado ao longo do tempo. Esse patriarcado foi se estabelecendo historicamente, não houve processos de questionamento em relação ao papel que a mulher deveria exercer, nem mesmo ao papel que o homem deveria exercer, e nessa relação, né, as mulheres não são cúmplices dos homens no processo de construção da dominação, mas elas são vítimas do processo patriarcal. Então, à medida que o patriarcalismo se estabeleceu nas sociedades, que é o domínio dos homens sobre as mulheres, mesmo que não fossem cúmplices desse processo, acabam sendo as vítimas quando elas contestam esse papel de domínio. Então, na dominação masculina, a característica é que se entende que é um processo que é cultural, social, mas se entende que ele está na base dessa construção desde o princípio das cavernas, né, até os dias atuais, em que a mulher vai aceitando esse processo, né, fazendo parte da própria educação machista que se constitui a sociedade. Na dominação patriarcal, a mulher não cumpre esse papel de cúmplice. Ela é vítima, e pela violência, né, que se estabelece, pela imposição que se estabelece, seja ela física, ou seja psicológica, né, mas ambas coercitivas, acaba aceitando esse papel de vítima ao longo do tempo. Né? E esse papel de vítima, né, pode ser, né, questionado pela mulher de forma intensa. Ou melhor, esse papel de vítima, né, leva a mulher a uma situação de segundo plano no relacionamento, mas dá a ela uma condição de questionar esse processo, pois ela não é cúmplice de como a dominação vai se estabelecendo. Ou seja, né, daria espaço para questionamentos dentro da teoria da dominação patriarcal e a construção de movimentos em oposição a esse domínio do homem sobre a mulher. E uma terceira teoria, né, ela estabelece que todo o processo de violência tem por base a caracterização da dominação. E essa dominação, ela não necessariamente se representa apenas do homem sobre a mulher. Ela pode também ser caracterizada pela violência da mulher em relação ao homem. Então estabelece, né, digamos assim, né, que nesse relacionamento, um dos dois podem vir a representar a produção da violência. E a condição, né, de vítima, ela depende muito, né, de como ela é caracterizada dentro do relacionamento. E esse relacionamento vai implicar, né, no tipo de ação que se constrói nesse vínculo que o casal, ou uma relação poliamor, né, podemos dizer assim, se estabelece. Ou seja, como que os indivíduos de um relacionamento entendem os seus papéis e como eles se representam nesses papéis. A violência ela pode ter a característica predominante do homem sobre a mulher, mas ela pode trazer situações inversas, situações em que a mulher se coloca como a produtora da violência diante do homem. Essa teoria relacional digamos assim, nos tempos atuais, a que é considerada mais correta, né? Por representar situações de que a violência pode se estabelecer em vínculos diferentes, porém, né, o valor fundamental da teoria é que o conceito de dominação é relativizado. Que quer dizer, né, a dominância do homem sobre a mulher não é algo, digamos assim, regular, né? A regularidade é que a condição, né, de dominação depende de como o casal ou o grupo ali envolvido nos relacionamentos afetivos vai se estabelecendo. E dentro dessa condição relacional, a violência ela pode estar dentro de um núcleo familiar também. Então, por exemplo, filhos que representam dominação sobre os pais, também é um exemplo, né, de violência relacional, que vai ampliar para o ambiente intrafamiliar também, né? Então não é apenas o relacionamento afetivo de um grupo, um vínculo amoroso, mas também um vínculo intrafamiliar que pode estabelecer essa situação de violência relacional.
A construção que envolve todo o processo, né, de compreensão, né, do gênero e do sexo, né, em relação às formas de poder que se estabelecem. A condição do gênero, né, como a gente já discutiu anteriormente, é construída socialmente. E essa construção social é que vai dando a cada um de nós, né, a condição de como nós compreendemos, né, o nosso sexo em oposição a outros sexos ou de modo similar também aos outros sexos que estão na sociedade, né. A característica, de modo geral, que se estabelece dentro da construção da violência é o entendimento de que o gênero feminino se coloca numa posição de submissão ao gênero masculino. E esse processo, à medida que vai se construindo nos vínculos entre os indivíduos, caracteriza um período de dominação intenso, né? Então, a gente pode dizer assim, enquanto o relacionamento afetivo estiver existindo, o processo de dominação vai se estabelecendo. É necessário, né, que tanto no âmbito da psicologia social e nos espaços, né, do CRAS, CREAS, Unidade Básica de Saúde, se estabeleça, né, atividades tanto com homens quanto com mulheres, né, para que ambos compreendam que esse papel de dominação é um papel que desarticula toda a condição de formação dos indivíduos, seja do próprio homem, seja da própria mulher, que tem, né, todas essas raízes históricas que caracterizam a exclusão de um em benefício de outro, e que também, tanto homens como mulheres, né, devem aprender, né, que esse processo, seja ele da construção, né, de papéis de vitimização, bem como os papéis de cumplicidade na produção da violência, né, sejam superados, né? Ou seja, trabalhar, cabe ao psicólogo social, à psicóloga social, trabalhar dentro de uma condição de debates que envolvam o gênero, que envolvam a condição, né, dos papéis de homens e mulheres, buscar toda uma condição de igualdade de direitos, né? Que um gênero ou que a força não se estabeleça como uma produção de violência para com o outro, mas que se busque uma relação de equilíbrio. Alguns elementos, né, são importantes de entender, né, essa construção do papel da masculinidade, da feminilidade e a relação com a violência. Então é importante que a gente entenda, né, que muitas vezes o comportamento de masculinidade está caracterizado como o papel, né, do homem exercer domínios dentro de uma realidade, e esses domínios são funções específicas do homem e não da mulher, né? Então cabe ao papel masculino agir na forma de proteção da família, né? Por exemplo, na forma de proteção de dúvidas que existam no ambiente intrafamiliar, e mesmo, né, na condição de se pôr na luta física contra os que estão se colocando no seu caminho. Ou seja, a construção da masculinidade vai historicamente se aplicando a uma situação de que o homem deve ser o agente na resolução dos problemas que estão à volta. E o homem deve ter toda uma condição de força, né? Então o homem é o forte da relação, e o homem é que tem que se colocar no papel dele de defender determinados espaços e de tomar decisões independentemente da vontade dos outros. Ou seja, a masculinidade acaba sendo construída num papel de imposição sobre os demais. E também, né, na defesa dos espaços onde ele está. Dentro de um processo, por exemplo, há um problema com o vizinho, né? Quem tem que resolver esse problema, inclusive, se necessário, na violência, acaba sendo o homem dentro de uma construção cultural que considera que o homem é o agente das transformações e mudanças efetivas dentro de uma realidade. Esse processo de estabelecer, né, o homem como o agente fundamental das ações, né, dentro da sociedade, gera todo um contexto de que a agressividade se torne um elemento central. Então, para resolver problemas,
o caminho agressivo vai se naturalizando como uma fonte comum. E essa agressão, ela começa no início, né, a partir de aspectos verbais, e depois vai se estendendo para a agressão física, bem como, né, no descontrole sexual. Então, por exemplo, muitas mulheres são vítimas da violência sexual quando os homens, né, trazem um discurso de que eles não conseguem controlar os seus desejos, né? E com isso, né, a ação, né, de violência contra a mulher acaba sendo algo impensado, porque faz parte dessa construção agressiva que o homem vem a ter, né? Com isso, né, a sociedade, né, vai se entendendo cada vez mais de que a forma de estabelecer a solução de problemas por meio da violência, seja verbal, seja física, também se aplica no sentido de que os homens vão ser a principal fonte de violência também, quando esse processo se amplia do ambiente familiar para outros ambientes. Então, se a gente pega nas estatísticas brasileiras, os homens são o quadro, digamos, de mortes, né, em que se representa o maior índice da representação da própria violência, pegando assim exemplos, né? Direção, né? O homem, né, se caracteriza na direção de um carro, de um veículo, como alguém que pode tudo, tendo domínio sobre o carro, né? E esse domínio, né, faz com que exageros na direção aconteçam e o homem venha a produzir uma grande quantidade de violência, né, no trânsito. No âmbito dos relacionamentos, muitas vezes os homens, né, entram em confronto com outros homens para demarcar seus territórios, bem como esses processos, né, de construção da violência acabam redundando também nos homens por si, né, serem a vítima do próprio processo que eles constroem. E aí é necessário, né, ter um entendimento do papel de se trabalhar, né, no âmbito da Unidade Básica de Saúde, do CRAS, debates e discussões sobre a saúde do homem, para que eles entendam que a produção da violência, seja ela verbal, seja ela física, gera como vítima os próprios homens, de modo mais específico. E não a condição, né, daquele domínio que pretensamente eles imaginam ter. E na construção, né, do ambiente familiar, né, muitas vezes o homem, né, pela desenvoltura que ele vem a ter nos outros relacionamentos com outros homens, se estabelece todo um contexto de que a imposição da violência no âmbito familiar seria uma condição natural. E aí, né, o trabalho da psicologia é levar a um conhecimento, a um aprofundamento essas discussões e o entendimento de que esses processos não são naturais, né? Mas são processos aprendidos através de educação e são processos que podem ser modificados, podem ser transformados para que a gente tenha como finalidade uma saúde muito mais ampla em termos de saúde mental que implique na saúde física dos indivíduos. Ou seja, que a gente consiga estabelecer um equilíbrio adequado na própria condição de relacionamentos entre homens e mulheres. A mulher, né, dentro do processo da violência, como vai se aprendendo dentro do contexto social de que ela deva ficar num segundo plano, muitas vezes há uma aceitação de que essa produção de violência esteja naturalizada. Mas também um trabalho com a mulher, né, na Unidade Básica de Saúde, no CRAS, no CREAS, é demonstrar para a mulher de que não é natural todo esse processo e que a construção da violência de gênero é algo que a gente tem que combater dentro da sociedade, combater no sentido de que todo o processo de educação forneça caminhos de segurança aos indivíduos, e esses caminhos de segurança valorizem, né, todo um processo de atenção psicossocial para a mulher e atenção psicossocial para o homem. Quando a gente pensa, né, violência de gênero nessa relação em que a mulher está inserida, né, de modo direto, uma das condições, né, que se destacam é que se considera que o papel que representa a mulher, né, no relacionamento sexual é um papel de submissão, que na prática não é verdadeiro, mas se convenciona de que
o homem é o condutor do relacionamento sexual, o homem é o condutor da manifestação dos seus desejos, e cabe à mulher aceitar todo o processo da manifestação desses desejos, né, e como eles venham a acontecer. Dentro desse vínculo, dentro desse processo que se estabelece socialmente e culturalmente, muitas vezes a mulher, né, também passa a ter um entendimento similar ao do homem, ou seja, ela foi educada de que os desejos que estabelecem a condição do homem devem ser entendidos pela mulher numa situação de submissão. E à medida que esse processo se replica, se estabelece uma verdade. Claro que é uma verdade falsa, mas ela se estabelece com o princípio de que o homem determina o papel dentro do relacionamento com a mulher, e a mulher cabe a submissão a esse papel. E à medida que isso se estabelece, todo um processo de controle já é um processo de violência. Então aqui nós já temos, né, mesmo que o marido seja cordial com a mulher, não xingue a mulher, não bata na mulher, mas quando dentro do relacionamento se estabelece que um manda e o outro obedece, já se tem um processo de construção de violência. E essa violência, né, ela se estabelece por uma condição de que o outro acaba não tendo autonomia, sejam nos papéis sexuais ou seja em qualquer outro papel, dentro do relacionamento, a partir do momento que um está submisso ao outro, mesmo que haja trocas de palavras afetuosas, não haja violência psicológica nem física, mas aparece uma relação de que um domina o outro. E relação de submissão implica em relação de violência, né? Quando alguém se coloca numa situação de aceitar o outro. Quando isso ocorre, muitas vezes a mulher faz pelo processo, né, de como foi educada ao longo do tempo. E a própria mulher não entende isso como violência, né? Vale salientar, né, que de modo geral, né, os agressores na violência, produção da violência contra a mulher, né, são de modo geral, né, namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, né? Ou seja, aquelas pessoas que inicialmente, né, se comprometeram no amor, no vínculo que se construía, passam a desempenhar papéis, né, de exploração do outro e produção de violência em relação ao outro, né? Mas, não, como eu comentei anteriormente, não quer dizer somente, né, a relação, né, de violência masculina, né, na sua construção, não só necessariamente na relação marido e mulher, por exemplo, né, mas podem estar, né, dentro do núcleo familiar, né, construída, né, entre violências entre irmãos, né, que se estabelece basicamente, né, o gênero masculino dominando o gênero feminino. Pode ser, né, nessa relação, né, dos filhos, né, dominando as mulheres, né, que fazem parte da família, né, e, digamos assim, construindo todo um processo que também está vinculado ao conteúdo de violência doméstica. Então, a violência doméstica, que de modo geral, né, é entendida com o homem exercendo um papel de domínio sobre a mulher, né, no relacionamento de casal, pode ser também considerado como violência doméstica se um filho começa a dominar a relação que está ali dentro do espaço social, em relação à mãe, em relação às irmãs, né, querendo um controle total, né, que também é chamado de violência intrafamiliar. De modo geral, né, a violência se produz do homem para com a mulher, né. Pode ocorrer o contrário, pode, se enquadra em violência doméstica ou violência intrafamiliar, também se enquadra, mas não é o que a gente observa de forma regular dentro da nossa característica de sociedade brasileira. E uma pergunta, né, que a gente poderia fazer: mas por que os homens são os principais autores envolvidos em situações de violência, tanto como autores da agressão, como quem as sofre? Vocês teriam algum caminho de resposta a essa pergunta? Alguém arrisca responder? Pode falar. Desculpa, professor, posso falar? Pode falar, Thomas. Eu acho, literalmente acho que seja uma questão hormonal. Acho que a testosterona tem uma ligação com os impulsos, de violência. Não generalizando, mas eu acho, né? É um achismo.
Alguém concorda com o Thomas? Eu concordo, professor, e eu vou acrescentar. Eu acredito que seja muito essa questão de como o homem foi educado e também como antigamente a violência contra a mulher era muito mais recorrente, né? Acredito que os homens, as crianças que estão dentro dos homens, um dia aprenderam com os pais deles a fazerem isso. E eu acredito que eles passam a entrar nesse papel de dominante, eu acredito que seja assim. Não sei. Então, veja assim, vocês trouxeram dois caminhos, Aline. A Aline falando de um aspecto cultural, né, que é o processo de aprender, né, vai aprendendo, os meninos vão aprendendo que esse processo é assim, né, e as meninas também vão aprendendo, e o Thomas falou de um aspecto hormonal, de que tem uma característica hormonal de que os homens já têm uma estrutura mais forte e assim por diante, né. Então a gente está dentro de duas perspectivas, né, uma social, cultural e outra biológica, né. E como que a gente estabelece esse processo? E aí que está a questão, né. Veja assim, ó, a condição, né, hormonal, ela foi caracterizada ao longo do próprio desenvolvimento da espécie humana, né, tanto para homens quanto para mulheres, né, caracterizando perfis diferentes, né, que vão diferenciar, né, a partir dos hormônios, os homens e as mulheres. Mas a característica que eu destaco é que essa condição hormonal, né, que está sendo produzida em nós agora, nesse instante, né, tanto para nós homens quanto nós mulheres, esse aspecto de formação, ele tem como base o processo de educação. Então, por exemplo, nós homens podemos aprender, mesmo tendo os nossos hormônios presentes no nosso corpo, que no tratamento de um relacionamento com mulheres, né, ou com pessoas que pertencem ao gênero feminino, a gente pode agir de forma educada, racional, não violenta. Então, não são necessariamente os hormônios que determinam, mas as práticas sociais que passam a caracterizar como que o comportamento deve ser entendido de modo adequado, né? Se cria uma verdade, entre aspas, de como se estabelece uma determinada relação. Então, se a gente olha lá para os homens da caverna, o processo, né, de quem saía para proteger as crias e quem ou melhor, quem ficava protegendo as crias e quem saía em busca do alimento, né, foi se estabelecendo pela relação da mulher ter o filho. Então, a mulher tendo o filho, ela ficava com o filho para protegê-lo e também para alimentá-lo. E o homem, né, como não tinha esse papel, né, de procriar, literalmente, né, no sentido, né, de ter uma criança e amamentar essa criança, o homem saía em busca de alimento para todos. Essa característica, né, foi formando também as nossas condições, né, de papéis de homens e mulheres. Não é, eu diria assim, não é a condição hormonal que está definindo esses papéis. Até quando a gente olha na natureza, né, de modo geral, né, os papéis, né, masculinos e femininos, entre aspas, aí os termos, né, mas basicamente macho e fêmea, entre as espécies animais, né, são bem diferentes, né, do que se compõe a relação dos papéis, né, de homens e mulheres, né, comparando com o reino animal, de modo geral. E a condição social, né, é que vai caracterizando, né, como que o processo de violência vai sendo constituído e naturalizado. Então, desde cedo a gente aprende que o homem manda e que a mulher obedece. E os dois acabam entrando, digamos assim, nesse aprendizado, na aceitação de como isso vai ocorrendo, né. Então, a violência de gênero, né, característica o papel de homem, né, papel de gênero de homem, se classifica, né, pelo aspecto de estar vinculado aos modelos culturais, né, do que é ser homem, também, né, a condição, né, que está relacionada à nossa cultura, né, que são os valores, né, como um homem deve se portar dentro dos ambientes, né, como ele deve se caracterizar. E também relacionado, né, a como que as sociedades, de modo geral, vão se caracterizando, né, no seu processo, entre aspas, aí, de civilização, quando os homens, né, entram em processos violentos para conquistas. Então, se a gente olhar historicamente, né, nas guerras, né, a presença do homem
era o determinante, né? Em guerra, só homens lutavam contra homens. Atualmente, né, a gente já tem um papel não tão intenso, né, mas um pouquinho diferente, né? Nas forças armadas, né, de diversos países, né, já há a presença de mulheres, né, fazendo parte aí dos grupos que caracterizam a defesa de um país, por exemplo. Mas esse papel anteriormente, né, era atribuído somente aos homens, né? E hoje, né, no questionamento que as mulheres passaram a ter, né, dessa condição de por que os homens devem dominar, é que gerou espaços para a mulher atuar na sociedade. Não foi a condescendência do homem, né? Não foi o homem que disse, nossa, as mulheres precisam de espaços na sociedade para se sentirem sujeitos, né? Foi o contrário, né? Foi a ação das mulheres buscando a sua representatividade social e sua importância que gerou a mudança nos processos de educação. Vale salientar, né, que nas escolas, nos tempos passados e nos tempos presentes, né, o que predominam são mulheres, né, educando crianças. Basicamente, né, hoje nós temos um ou outro homem na educação infantil, nas séries iniciais, mas no meu tempo, né, por exemplo, de criança, não existiam homens dando aula. Então a gente só ia encontrar um homem dando aula na antiga quinta série, né, que hoje é a sexta, né? Mas da primeira série à quarta série, a característica era plenamente de mulheres dando aulas, né? Então as mulheres também poderiam fazer um papel de educar as crianças, né, num processo de demonstrar a contradição do domínio, né, do homem em relação a tudo, né? E fazendo essa contradição, dar o espaço, né, de que as mulheres poderiam se colocar. E muitas vezes isso não era feito também na escola. Ou seja, né, havia uma característica da aceitação da mulher, né, do domínio do homem, o homem se impunha, né, a partir desse domínio, e isso se replicava em outros ambientes, né, mesmo na escola, em que poderia se fazer, né, uma contradição mais intensa, né, desses processos, né, acabava não ocorrendo, né. Hoje, né, a gente tem uma situação um pouquinho melhor, né, mas eu diria que ainda se replica muito esses valores, né, dentro da sociedade, do domínio, né, do homem dentro de todo e qualquer relacionamento. A condição também que se estabelece, né, de que a heterossexualidade é o modelo hegemônico a ser seguido, né? A heterossexualidade, né, homens e mulheres, né, definidos pelo seu sexo biológico, e a condição dessa definição caracterizando os perfis dos indivíduos na sociedade, cabendo ao homem, né, nesse papel, né, que vai se constituindo como hegemônico também dentro das relações sociais, né, de que o homem é aquele que detém a força, o homem é o que domina os mais fracos, a condição do homem de atividade é que é o homem que propõe as ações, né? É o homem que propõe o que deve ser feito, é o homem que é o ser pensante, né? Ou seja, a atividade, seja ela física, seja ela mental, cabe ao homem. E o homem, desempenhando esse papel, mostra que a masculinidade é o caminho correto no posicionamento entre os indivíduos. E essa masculinidade a partir do perfil heterossexual, né? A potência, né, que está vinculado diretamente ao poder, né, quem determina o que é e o que não é. A condição de resistência, né, pela condição física, pela condição de força, pela condição de poder, pela condição de atividade, o homem se torna muito mais resistente às situações contraditórias da sociedade. Tanto que a expressão, né, homem não chora, né? Então, uma mãe, né, diante de um menino que está chorando lá por uma coisa, a mãe diz, né, engula o choro. Homem não chora. Você é homem ou não é? E com isso, né, a criança vai se caracterizando de uma forma a resistir a qualquer questões, né, que envolvem as dinâmicas aí de sociedade, né? É a mesma coisa, né, o pai vai dizer também ao menino, né, engula esse choro aí, você é homem ou não é? E resolva a questão aí que você está se sentindo prejudicado com o teu colega no dia seguinte, quando chegar na escola, né? Levando em conta, né, a condição de força, de violência, de imposição, né? Não seja fraco, né? Um homem fraco não é homem, e assim por diante, né? E o conceito, né, de invulnerabilidade, que o homem
resiste a tudo e a todos, né? Então, o homem seria um super-homem, né? Então, nada o atinge, né? Nada faz com que ele se torne alguém frágil, porque se ele se tornar frágil, ele perde a sua masculinidade. Então, se o homem sentir medo, se sentir com dificuldades, se sentir fraco, se sentir alguém que não sabe como decidir, significa que ele é vulnerável. Sendo vulnerável, ele não representa essa condição de Desculpe, essa condição de masculinidade. Desde cedo... Oi, pode falar. Nesse contexto que o senhor explicou aí, qual que seria o oposto da heterossexualidade, então, nesse sentido? O oposto seria a relação... Ou o oposto ou o equilíbrio, né? Não, a condição, né? Deixa eu voltar aqui no slide, né? A heterossexualidade, a oposição seria a homossexualidade. Então, a característica, né, de vínculos homossexuais em que se caracteriza, né, perfis, né, de gênero masculino ou feminino. Então, a ênfase que se teria era que a condição da heterossexualidade seria a condição verdadeira da organização do comportamento humano e dentro dessa característica heterossexual, o masculino dominando o feminino. Relações, né, dentro que vão se constituindo dentro da sociedade, como relações homossexuais, segundo, né, essa característica, tornam o homem mais frágil, né, e a mulher também, independentemente de quem representa o papel. O que eu não entendi é que, assim, o oposto é a homossexualidade. Eu não entendi porque... Uma coisa é a consciência do homem, do papel que não pode ter essa função, né, de dominador e tudo. Outra coisa é essa opção sexual, como se parece que a homossexualidade seria o equilíbrio dessa força. E como se não houvesse violência na homossexualidade. É isso que eu fico questionando. Seriam, assim, duas coisas, né? Não seria uma opção, né, entre um gênero, né, masculino ou feminino. O entendimento é de que a pessoa vai, com as suas experiências, se tornando todo dentro desse processo. Então, uma opção, né? Uma opção construída dentro dele, né? É que dentro dos movimentos, né, LGBT, né, por exemplo, né, I+, e tal, que eles não caracterizam como escolha, né? Eles dizem, não é escolha, né? Eles dizem, a gente vai se tornando pelas diferentes interfluências, homens e mulheres. Mas tudo bem, mas isso, independente disso, essa relação com a questão social entre uma dominação de um ser por outro, aí definido por um gênero, sim, que é um gênero, né? É um homem ou mulher, né? Nasce, né? Assim. Licença, passou. Pode falar, Thomas. Na verdade, assim, eu acho que eu entendi o que o Gustavo quer falar. Se existe como se fosse uma diferenciação desse perfil de violência. Por exemplo, eu sou homossexual, né? Então eu conheço muitas pessoas e eu acredito piamente que essa questão da influência social, principalmente familiar, da influência familiar dentro, na concepção, na formação desse indivíduo, indifere. Por exemplo, eu conheço, tem amigos, tem conhecidos meus que foram criados nesse mesmo modelo de, por exemplo, o homem da casa não lava a louça, o homem não faz isso, o homem não chora, etc. E, enfim, por já terem a característica, são homossexuais, e assim, existe violência dentro do relacionamento, ou existiu, não deu certo em relacionamentos justamente por isso, porque sempre está tentando tratar com violência como o pai tratava com a mãe, ou como tratava já com as irmãs dentro da casa. Então, assim, eu acho que, infelizmente, esse perfil masculino, né, ou não sei se o patriarcal entra nesse sentido, mas o masculino como superior entra, inclusive, nas relações homossexuais. E também, esses dias, eu vi uma palestra de uma juíza, né, explicando um pouquinho dessa questão de violência contra a mulher, o que difere dela, por exemplo, se um homem entrar num banco e matar uma mulher, isso não se caracteriza a violência contra a mulher por ela ser uma mulher, mas sim porque ele está ali num momento de violência e tudo mais. Diferente de um pai que mata uma filha, ou um irmão que mata uma, né? Explicando essa diferença, eu achei muito interessante que ela até citou o exemplo nas relações homoafetivas.
porque a mulher, junto com outra mulher, né, no caso do relacionamento lésbico, às vezes também tem tanta violência quanto uma relação heterossexual do homem contra a mulher, justamente porque ela tenta recriar, talvez, né? Eu não sei, professor, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que nesse sentido, existem poucas diferenças. Eu, por exemplo, fui criado de uma maneira diferente. Eu fui criado só por uma mãe, e essa minha mãe já tentou me tirar ali na infância qualquer sentimento diferente em relação às mulheres da casa. Então, os homens também lavam o banheiro, lavam o vaso, lavam a louça, normalmente, iguais, todos iguais, dentro da casa. Então, os meus irmãos hoje, héteros, casados com suas esposas, não têm linguagem de violência. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que realmente foi a formação social e familiar ali que fez toda a diferença. E dentro disso, né, que o Thomas colocou, né, Gustavo, a característica é que a relação de violência, ela é construída dentro do processo de sociedade, né? Então, mesmo que tenha uma relação homoafetiva entre os indivíduos, não significa que esse relacionamento homoafetivo estabelece que não vai haver a violência, né? Como o Thomas explicou ali, né? A condição da violência é um aprendizado que a gente vem a ter. E a forma, né, de combater todo o processo, independentemente se as pessoas vão estabelecer vínculos homo ou heteroafetivos, é a condição essencial, né, de reconhecer que não tem que ter, dentro da construção de um domínio, né, e seja de qualquer vínculo, alguém que se coloque na condição de submisso e outro que se coloque na posição de dominante dentro de uma relação. A condição, né, que se coloca da dominação vinculada à heterossexualidade é que esse se torna um modelo a ser seguido por qualquer pessoa, né, dentro das relações, sendo a condição do homem, né, hegemônica em termos do domínio. Então, as características que se colocam ali, né, podem ser também aplicadas numa relação entre mulheres, né, em que uma mulher vai representar o papel do homem, porque entendeu, né, que, por exemplo, duas mulheres que convivem, né, uma estabelece o papel de homem no relacionamento, e ao estabelecer esse papel de homem, de que seja, né, digamos assim, né, na condição do gênero, né, duas mulheres, uma estabelece o papel de gênero feminino e a outra de gênero masculino. Uma se coloca numa posição de submissão e outra na posição de dominância, pois vai refletir, né, os modelos que foram educados ao longo do tempo. Então a gente vai aprendendo ao longo do tempo a como que os papéis devem ser caracterizados, né? A mesma coisa numa relação entre dois homens, né? Esses perfis, né, de educação vão demarcando toda a construção dos indivíduos. E entrando, né, o papel da educação, né? Então, se a educação no ambiente familiar vai demonstrando, né, independente dos gêneros que as pessoas venham a se caracterizar, a condição, né, da igualdade, do respeito, do debate, da discussão, né, vai constituindo nos indivíduos, independentemente de quem e como eles vão ver, né, a construção dos seus vínculos afetivos, né, como vínculos que sejam, né, equilibrados, que a gente perceba, né, que a gente um depende do outro, e à medida que tem esse domínio, né, tem um equilíbrio melhor dentro dos relacionamentos. Não sei se ficou adequado. Não, ficou. Eu só acho que assim o termo homossexualidade, heterossexualidade, eu acho que não tem nada a ver com a questão de ter o respeito entre, sem ser a dominância, o respeito entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre isso. Eu acho que esses termos começam a confundir um pouco, porque é cultural. Então, qual que seria, por isso que eu perguntei, qual que é o oposto, então? Se não é heterossexual, qual que é o modelo? É o modelo homossexual que seria? É isso? É o modelo homossexual que seria a harmonia entre não haveria dominância? É isso que essa foi a questão. Só acho que o termo, a cultura, sim. A dominância masculina, sim. Ruim, muito ruim, horrível. As mulheres deveriam não dominar, deveriam comandar mais algumas coisas, porque elas têm melhores razões, têm melhores diferentes funções e percepções sobre as coisas, mas tudo isso, né, mas aqui em casa é assim, mas esse termo heterossexualidade e homossexualidade, ele fica um pouco político demais para essa questão, na minha opinião.
Desculpa, Thomas, não sei se você concorda ou não, se você se sente ofendido ou não, jamais penso nisso e eu respeito 100%. Só acho que colocar isso fica um termo político demais, sabe? Na minha opinião. Eu acredito, Gustavo, que o professor quis dizer é que o papel de dominação e heterossexualidade, eles estão mais presentes em relação à violência contra a mulher. Mas eu acredito que esses papéis de dominância podem acontecer em uma relação tanto heterossexual quanto homossexual. Mas a heterossexualidade está mais presente em relação à violência de gênero. Como a Aline está colocando, né? Pode falar, Gustavo. Mas é uma proporção maior de casais, né? Assim, heterossexuais no mundo, né? É uma proporção maior. Queira ou não queira, há uma força masculina maior, essa ideia, claro, de dominação maior. Porque um homem diante de um homem, ele se acovarda um pouco mais do que diante de uma mulher. Por quê? Porque é uma covardia, chama-se covardia. E a condição, né, que você falou assim, que isso acaba trazendo uma demanda política, né, das terminologias, né, que são adotadas. Mas a função é uma condição política, né, no sentido da política da cidadania, né. À medida, né, que se traz à tona, né, a condição, né, da mulher, tanto que adentra o movimento feminista também, né, se a gente fosse aprofundar mais, né, os movimentos feministas, né, vão buscar dentro da sociedade direitos iguais aos dos homens, né, questionando, né, o que é chamado de sociedade heteronormativa, né. Então, uma sociedade que estabelece as normas a partir da relação de domínio do homem sobre a mulher e ponto final, né. E esse modelo heteronormativo acaba se implicando a todas as outras categorias, né, de relacionamentos que venham a acontecer. Mas é um contexto político no sentido, né, de garantir direitos sociais aos indivíduos, né, na constituição desses vínculos sociais, que vale para a questão da violência, como a Aline colocou ali, mas vale para outras situações, né, como, por exemplo, a empregabilidade, o reconhecimento, né, da habilidade, da capacidade que a mulher vem a ter, né, na execução de diferentes tarefas, ou seja, né, acaba entrando, né, num contexto, né, de direitos dentro da sociedade, né. E a condição, né, de se considerar, né, que o homem manda e a mulher obedece, né, como a gente já comentou anteriormente, ele vai se constituindo, né, ao longo do tempo, né, pela cultura, né. E a cultura estabeleceu esse vínculo, né? Por isso que algumas concepções, né, falam da condição de cumplicidade, né? Há uma aceitação, né? Então, por um motivo ou outro, né, seja ele bom ou ruim, a característica de como foi se compondo a sociedade, né? Por exemplo, lá atrás a gente poderia dizer, né, no contexto, né, a mãe ficar em casa com os filhos, né, protegendo os filhos, o pai, né, buscando os recursos para manter a família, como algo bom, né, no início dessa construção do mundo, né, mas à medida que isso foi se replicando para diferentes situações, né, acabou se naturalizando todo o processo como se fosse algo comum, né, e nós, né, sejamos nós os meninos e as meninas, né, desde cedo, né, a gente vai aprendendo que a relação que se dá, né, no mundo é desse modo, né. E à medida que a gente vai aprendendo desse modo e não questionando, a gente vai replicando esses modelos. Então, a ação é uma ação política, né, em termos de questionamento. O que eu quis dizer, assim, que eu não concordo com esse termo, né, heteronormativo. Acho que a Constituição já traz, homens e mulheres são iguais perante a lei, perante qualquer coisa. Em 1988, a cultura vem discutindo isso, vem melhorando isso, né, vem trazendo isso para o dia a dia, porque não basta a lei, a gente sabe, mas já é um grande passo. Mas a heterossexualidade tem a ver com a forma, significa que eu me relaciono com a mulher. A homossexualidade significa que pessoas se relacionam com o mesmo gênero. Sim. É isso que eu estou dizendo, isso não tem nada a ver com a dominação de um ser por outro. Então, essa é a minha questão. Eu acho que é um pouco, não sei, acho que força demais esse termo no caso da igualdade. Só isso. Porque parece que, então, eu tendo uma relação heterossexual, parece que eu estou necessariamente numa relação de dominância. Não, eu entendi como você coloca, né? Então, não é isso que eu quero dizer. Eu concordo com tudo, só que esses termos, para mim, quando eu digo político, eles são políticos para uma vertente, não para um termo generalizado, certo? Quando eu falo gênero, é um termo geral.
Quando eu falo Sim. homens e mulheres, eu estou distinguindo. Quando eu falo seres humanos, é um termo geral de uma espécie que distingue do cachorro, por exemplo. Sim. Então, eu acho que esse termo eu acho equivocado. É só isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu entendi o que o Gustavo quis dizer, né? Porque ficou meio confuso mesmo. Quando o senhor falou ali da heterossexualidade e tal, né? Da homossexualidade, eu entendi essa questão porque foi a mesma dúvida que eu tive do Gustavo. Essa questão de papéis, né? Eu acho que realmente não tem a ver. Eu convivo, né? Tanto com os dois gêneros, e eu vejo, assim, que há a violência nos dois. Eu acho que depende do caráter mesmo da pessoa. E às vezes fica muito confuso esse papel. O que é o inverso, então, dessa heterossexualidade, sabe? E outra coisa, professor, de papéis, né? Então, eu entendo, por exemplo, assim, tem que ter uma igualdade em relação a leis, né, para mulheres, para homens, tal, mas existe papéis. Então, a mulher nunca vai ser igual ao homem em questão de gênero mesmo, em questão de, né? Então, às vezes a gente quer também colocar tudo junto num bolo só e não é, né? Então, os homens são diferentes, eles têm um papel na sociedade diferente, um papel dentro de casa diferente, na criação dos filhos, eles são diferentes das mulheres, né? Tanto como a mulher também tem o seu papel dentro de casa, na sociedade, ela não é tão forte quanto o homem, até questão emocional também, mas isso não quer dizer que ela é mais fraca, né? Mas existem papéis específicos e que a gente precisa respeitar com certeza, mas que a gente não pode esquecer também disso, né? Mas a condição é de direitos, não é de que o homem e a mulher sejam iguais, né? A forma de sentir o mundo, né, digamos assim, ou de consciência do mundo, é no sentido dos direitos, né, é que a mulher e o homem devam ser iguais, né, assim como pessoas homoafetivas, né, iguais nos direitos, né, nos direitos civis, né, então que ambos possam fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro e tal. Mas isso, professor, a gente entendeu. O que a gente não entendeu foi o outro slide lá que o senhor começou a falar sobre a heterossexualidade, que surgiu a dúvida do Gustavo, entende? Esse aqui, né? Isso mesmo, que surgiu a dúvida do Gustavo e também foi uma das minhas dúvidas, né? Essa questão de direitos realmente existem os direitos para todos, né? Mas a questão de realmente de entender o papel, por exemplo, que o senhor falou da heterossexualidade, daí que o Gustavo perguntou em questão qual seria, então, o diferente dessa heterossexualidade que o senhor falou nesse slide, sabe? Então, a característica, né, só recuperando um pouquinho, Thomas, a característica, né, por exemplo, eu como homem sou diferente do meu pai como homem, sou diferente do meu filho como homem, eu não sou igual a eles, né, quando a gente fala de igualdade, né, sempre pensar, né, igualdade de direitos, né, então eu como homem devo ter os mesmos direitos que uma mulher vem a ter na sociedade, e acesso aos direitos, né. Então, a condição de direitos iguais, não no sentido de papéis que cada um executa na sociedade, como cada um se coloca. Quando se fala da relação de dominação vinculada à heterossexualidade, é que tem toda uma discussão, né, que perpassa a psicologia e assim por diante, da chamada heterossexualidade normativa. Essa heterossexualidade normativa, né, basicamente vai dizer que as normas são ditadas pelo sexo biológico masculino, homem. O homem determina tudo. E a contraposição, que é um movimento político, quando se fala, né, em questionamentos de heterossexualidade, não é necessariamente, né, impor um outro modelo, né, que seja um modelo homonormativo, né, digamos assim. Né? Quando o Gustavo fala assim, mas a oposição qual que é? Né? A condição, né, de quem puxou esse debate em termos de uma sociedade heteronormativa foram dois movimentos. Né? Foi o movimento feminista, em primeiro lugar, né? Então foi o movimento das mulheres que questionou, né, uma sociedade heteronormativa, né, que o papel do homem dentro dessa sociedade de gêneros determina quem manda e quem não manda. E posteriormente, né, o movimento LGBT, né, e depois com suas outras definições e caracterizações,
que também entraram nessa discussão de uma sociedade heteronormativa. Essas colocações, né, são colocações políticas que vão implicar no âmbito do direito. Como o Gustavo citou ali, a Constituição de 88 diz, né, que homens e mulheres são iguais perante a lei, né, mesmo que tenha-se questionamentos no âmbito prático, né, da aplicação da lei, né, que não só nesse aspecto, mas em muitos aspectos acaba não sendo cumprida, né, de modo como a Constituição expressa. Mas a característica de se perceber, eu não vejo assim como o questionamento da sociedade heteronormativa como algo que põe em questão, né, a condição de ser homem, de ser mulher, né, mas a condição de se questionar o papel de controle e de dominação, né, dentro da sociedade, como ele se estabelece. Né. E concordo ali com a colocação do Gustavo, né, quando ele diz assim, né, temos que estabelecer... Vinha para dentro, entra. Thomas, está aberto o seu microfone. Só um pouquinho, professor, meu cachorro tá bem louco. Vinha para dentro agora. Desculpa. Tá certo. Gente, eu preciso... Então, eu só queria... Fale. Só colocar... É que, na verdade, eu tô realmente entendendo os lados aqui, mas é que, assim, eu acho que o que a gente está tentando chegar é um lugar onde não cabe a nós, porque, assim, eu acho que o senhor trouxe aqui conceitos de estudo sobre o assunto, né? E, assim, para que a gente consiga mudar, alterar as nomenclaturas, principalmente, a gente precisava estudar a fundo e realmente trazer novos nomes, submeter novos artigos, talvez, entendeu? Infelizmente não dá, porque, infelizmente, o contexto histórico, a formação histórica acaba criando padrões. Por exemplo, na próxima aula, eu vou falar sobre índios. Índios, o termo índio foi por causa de um equívoco de confundir com as Índias, por exemplo, quando o Colombo chegou aqui. Pronto. Então, criou-se um padrão equivocado. Da mesma forma, esses padrões heteronormativo, ou que traz uma questão política, como o Gustavo falou, só que infelizmente a gente não consegue alterar agora. Infelizmente, o professor está apresentando os dados históricos que fizeram um padrão generalista do assunto, mas não tem nada a ver com ser ou não ser, com papel de dominância, no sentido de papel que cada um desenvolve dentro de uma casa e tudo mais. Eu acho que é mais uma discussão mais assim, apresentando fatos históricos e criando padrões. Não tem como a gente tentar sair desse como que eu posso dizer, dessa linha de pensamento para tentar criar uma discussão em cima, sendo que a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, porque se você for pesquisar, você vai encontrar os mesmos termos, os mesmos pontos de partida e vai acabar na mesma discussão. Eu entendo, sim, a colocação, né, que o Gustavo fez, né, justamente porque o termo, né, acaba sendo construído e acaba sendo replicado em termos de uso, né. Na prática, né, o que se quer questionar seria, né, com esse termo, né, heteronormativo, digamos assim, o que se quer questionar são os processos de formação e educação, sejam dos homens e das mulheres, e não necessariamente, né, uma característica de começar a educar os indivíduos para a construção de um modelo diferente do que seja homem ou do que seja mulher, né. A condição seria, né, se as pessoas têm a manifestação da sua condição homoafetiva, né, cada um tem a sua condição de como caracterizar o mundo, assim como cada um tem a condição de como se vê hétero na sociedade, né, e as influências que vão compondo. Não é uma característica de dizer assim, a partir de um determinado momento a gente vai ter uma direção de formação dos indivíduos de tal modo que questione, né, esse papel, né, de héteros na sociedade, sejam homens, sejam mulheres, né. A condição do questionamento está relacionado, e o modo como eu entendo, ao processo de dominância e produção de violência, né, e não necessariamente, né, há de ser, né, que determinados papéis executados por homens e mulheres na sociedade são adequados ou inadequados, são melhores ou piores, né, mas a condição de como que vai sendo construída, né, todo um processo de respeito, né, seria o elemento central, né, compreender homens e mulheres na sociedade respeitando-os pela condição humana que eles venham a ter, né, e como que eles venham a se caracterizar. E aí entra a condição, né, de como que se trabalha os processos educativos, né.
na formação, né, e nos relacionamentos entre homens, entre homens e mulheres, bem como, né, a gente pode acrescentar mulheres e mulheres, né, no sentido, né, de que esse movimento, a condição, né, do questionamento é da figura homem dominando a figura mulher, que seja a construção de relações no âmbito dos direitos, né, de igualdade, né, que se construa uma relação de respeito, né. Então, aos homens cabe respeitar as mulheres cabe, né, respeitar os homens, né, de uma forma de que também, posteriormente, respeitem também as crianças, né. Então, que as crianças também sejam respeitadas dentro dos relacionamentos, né, em todos os sentidos, né. Então, não é o pai que manda na criança. O pai orienta a criança, a mãe não manda na criança, a mãe orienta a criança, ou seja, vão educando as crianças que podem ser, à medida que vão crescendo, né, pondo seus pontos de vista, né. O pai e a mãe dizem uma coisa, a criança diz outra, e o pai e a mãe têm que fazer um debate, uma discussão, para entender o que a criança pensa e a criança entender o que os pais pensam. E através do diálogo, né, se construir uma relação a mais equilibrada possível, né. Tanto que pode-se dizer, né, que os homens, né, dentro de relações heterossexuais, também são vítimas de violência. Então, não é necessariamente caracterizar, né, que somente, né, a mulher é produtora de violência, o homem também. Tanto que num trabalho, né, psicoafetivo, né, a gente pode caracterizar, né, nos debates, nas construções ali de diálogos, a relação de como se constrói todo um processo para que o homem, né, que, por exemplo, pratica violência contra a mulher, entenda que isso é vulnerabilidade também. Porque ele não sabe que aquilo que ele está fazendo, além, né, de ser um crime, né, é um processo que faz com que o relacionamento se torne mais frágil. E que a mulher, né, aceitando a violência, né, como algo comum, também questione esse papel e isso possa se transformar em um outro processo, né, ou seja, de que o diálogo seja o tema, né, que dirija todos os encaminhamentos, né. O homem, a mulher, cada um coloca o seu ponto de vista sobre determinadas coisas, debatem e encontram caminhos os mais seguros possíveis, né. A relação, né, por exemplo, né, nas relações homoafetivas, como o Thomas trouxe agora há pouco, né, também, né, vai refletir situações, né, de violências, né. Então não é necessariamente, né, dizer que só de um lado existe um processo de violência, né, do homem sobre a mulher. Nos relacionamentos homoafetivos, a própria condição de caracterizar, né, os vínculos, né, vão se estabelecendo muitas vezes dentro desse padrão social, cultural, de como a violência vai caracterizando, né, e como vai se caracterizando. Também é importante entender, né, que no relacionamento, né, quando ocorre a violência, né, seja ela física ou psicológica, no relacionamento heterossexual, o homem também pode sofrer, ser vítima, né, de violência. Pode ser que a mulher não tenha força física para bater no homem, né, mas ela tem condições, né, no aspecto psicológico, de estabelecer também violência em relação ao homem. Pode ter a violência física, que é menos comum, né, mas pode ter a violência psicológica, que é mais comum, das mulheres em relação aos homens, né. Então, essa violência, ela não vai só de um caminho para o outro, né? Ela pode ser também produzida pelas mulheres dentro de um relacionamento. E essa violência, ela vai se constituindo justamente a partir, né, do contexto de como a gente vai entendendo a sociedade, como essa sociedade vai se estabelecendo, e com isso, né, como que toda essa condição vai replicando, né, nos papéis de homens e mulheres dentro da sociedade, né? E uma pergunta, né, mas como pensar nas questões de gênero e como elas podem influenciar no papel que vem a desempenhar, né, tanto o psicólogo quanto a psicóloga social, né? Então, alguns elementos importantes, né? Por exemplo, há pelo menos 3 razões fundamentais para se discutir, né, homens e masculinidade dentro dos estudos de gênero e saúde também, né? Na discussão temática sobre homens e masculinidade pelo contexto de domínio que os homens exercem, ou quem representa o gênero masculino, sobre o outro gênero, que é o feminino. Nas discussões, né, que o psicólogo e a psicóloga social, né, podem vir a trabalhar, né, como, por exemplo, né, formular
todo um processo, né, de pesquisas relacionadas às questões políticas, né, e essas questões políticas no âmbito dos direitos, né, direitos sociais. Né? Então, pode-se buscar casos e situações que se esteja acompanhando, né, numa unidade básica de saúde, no CRAS, no CRES, no CAPS, e com isso, né, conduzir toda uma discussão junto a pesquisadores, cientistas, né, que auxiliem na formulação de políticas públicas que atendam um equilíbrio melhor das relações entre os indivíduos na sociedade. Né? Trazer, né, esse tema de debate, né, para os estudos, né, políticos também da saúde da mulher, político no sentido da cidadania, né, dos direitos que a mulher vem a ter dentro da sociedade, a importância da mulher ter a participação na sociedade e superar, né, qualquer relação de submissão. Né? E também, né, realçar, né, todo um processo que existe entre saúde, cidadania e direitos humanos. Né? Ou seja, a forma, né, de combater a violência, né, que é o elemento central, e a violência em todos os aspectos, né? Não só da de gênero, mas ampliando, né, para uma dimensão de cidadania e de direitos sociais, né, em que as pessoas possam se colocar como elas são e serem respeitadas como elas são. Não significa que a voz só de um vai ser ouvida, mas que as pessoas, para resolverem problemas, têm que se colocar em debate, né? E esse debate que vai constituindo cada um de nós, né? Deve-se levar em conta, né, que todo o processo, né, de transformação, né, por exemplo, de participação dos homens em serviços de saúde, é um trabalho muito difícil. Né? Se alguém, o Thomas tem a experiência aí do trabalho que ele faz aí na área de saúde, né? Outros de vocês que talvez tenham experiência nesse âmbito da saúde, mas fazer com que o homem participe, né, de forma ativa nos serviços de saúde, né, para entender, né, quem ele é, como ele é, os seus papéis sociais, e transformar o seu processo, né, de educação, enfrenta, né, uma dificuldade bastante grande, porque culturalmente nós, homens, aprendemos que nós somos mais fortes, que as doenças não nos atingem, que a gente está sempre certo, e a gente foi educado dentro desse contexto. E a gente tem que aprender a lidar com os processos inversos, né, de que a gente é frágil, né, nós, homens, somos frágeis também, tanto quanto as mulheres. Né? E para isso, né, tem que ser um trabalho que é um trabalho nada fácil, né, mas envolve muitas ações, né, em termos de fazer com que o homem se permita compreender que ele necessita de cuidados, de atenção e também de educação, para que ele seja considerado, né, alguém importante dentro dos espaços em que ele vem a frequentar. Né? Muitas vezes, o próprio homem considera que espaços, né, como unidade básica de saúde, CRAS, CREAS, CAPS e outras áreas, né, que atendem a saúde, né, do homem e da mulher, né, são considerados por eles, né, muitas vezes, né, ou por nós, né, como espaços feminilizados. Né? E a gente percebe, né, que dentro desses espaços existe uma maior presença de mulheres. Né? E por ter mais mulheres, muitas vezes os homens acabam não participando dentro dessas ações, né, que implica necessariamente que nós, homens, né, somos peças importantes nessa transformação quando a gente vai trabalhar nessas áreas também. Né? Então, se a gente está lá no CRAS, por exemplo, tem a figura masculina fazendo todo um papel de discussões que impliquem na ampliação da saúde, né, do homem e da mulher, especialmente a do homem. Se tem homens, né, atuando, né, por exemplo, né, professores, né, na educação infantil, vai ter a figura masculina que está fazendo esses debates também sobre os papéis do homem e como que o homem deve se portar dentro da sociedade, para que se combata, né, todo esse processo de naturalização da violência, digamos assim, na sociedade. Né? Todo o processo, né, de uma saúde que se entenda, né, como integral, né, deve fazer com que nós, né, no âmbito da psicologia, como profissionais de outras áreas, entendam que combater a violência, seja ela psicológica, seja ela física, é um processo fundamental, né, para que a gente entenda que há um caminho através do diálogo, da conversa, da educação, para minimizarmos inicialmente, né, e quem sabe superarmos todo um processo de violência a partir, né, do relacionamento entre indivíduos.
E esse relacionamento do micro vai se ampliando para as questões de violência no macro, que quer dizer, né, à medida que a gente vai mudando todo um processo de formação dos indivíduos, a gente vai impactando que esses indivíduos, ao se relacionarem e a formarem novas pessoas, também vão transformando seus papéis dentro da sociedade, né? E cabe aqui, né, acrescentar, né, que é um tema que aparece hoje em dia, né, de um modo mais consistente, né, que é a violência contra a população LGBT, né, que tempos atrás, né, era menos evidente, até porque as pessoas, né, não se colocavam numa posição em relação à sua homo-identidade, digamos assim, né, e como as pessoas não se colocavam nessas características, a violência era minimizada, né, ou mesmo, né, era caracterizada de formas distintas de como hoje vem a se entender, né. O Brasil, né, é considerado um dos países mais violentos em relação à população LGBT, né, e com isso, né, vai caracterizando, né, todo um questionamento em relação às situações que envolvem as orientações que as pessoas passam a ter, né, divergindo, né, do padrão heterossexual, né, e essas orientações, né, são questionadas, né, no dia a dia, no contexto do dia a dia, em brincadeiras, piadas ou mesmo agressões. Por exemplo, no âmbito, né, do futebol, né, existem muitas pessoas pertencentes ao grupo, à população LGBT, que gostam de futebol, de ir ao estádio e assim por diante, mas que se vão ao estádio, né, representando a torcida por um time, para que aquele grupo, né, não caracterize qualquer situação de piadas, brincadeiras, zombarias por parte da torcida adversária, a própria torcida, né, exclui esses grupos, né, agride esses grupos e assim por diante, né. Embora, né, tenha toda uma organização dentro dos grupos LGBT, da população LGBT, de torcidas organizadas com o perfil homoafetivo. Enfim, né, existe toda uma composição de como que a violência, né, vai se compondo, vai se construindo, né, dentro desse núcleo, né, que é uma discussão interessante, né, que se possa fazer, né, em termos da violência relacionada, né, à prática do esporte, por exemplo. Mas no nosso contexto aqui, né, a violência ela vai se constituindo em diferentes expressões, em diferentes categorias, né, atingindo, né, especialmente de modo bastante específico aqui, né, a população LGBT, né, lésbicos, gays, bissexuais, transgêneros, né, embora, né, tenha outras nomenclaturas que se enquadrem dentro da característica da comunidade ou população LGBT. As discriminações, né, elas acabam, digamos assim, se caracterizando dentro da sociedade de tal modo que, por exemplo, a violência em relação à população LGBT, quando acontece, ela é menos divulgada do que em relação a outros tipos de violência, né? Não que a gente queira que as violências sejam produzidas na sociedade, mas para se combater, né, a gente tem que compreender que ela existe, né, que ela está presente. E quando acontece, né, muitas vezes, a divulgação, né, de uma violência em relação à orientação sexual do indivíduo, ela é feita de uma forma mais caracterizada como zombaria, ou situação de exclusão, né, do indivíduo, né, estava procurando tal situação e assim por diante, né, e não entendendo, né, que aquilo é violência como qualquer outro tipo de violência. E toda a ação, né, deve ser uma ação adequada em termos dos profissionais, né, vinculados a um processo de investigação de violência que seja igual, né, no âmbito do direito, né, se identifique uma produção de violência de modo igual, como se caracterizaria em qualquer outro processo, né. E vale salientar, né, homens, né, que se identificam com o gênero feminino e sofrem violência que os levam à morte, eles se enquadram dentro da perspectiva do feminicídio, né. A violência, né, ela gera toda uma situação, né, de exclusão dos indivíduos, né, seja ela uma violência caracterizada fisicamente, seja ela verbalmente, né, que gerou, né, no âmbito da terminologia, né, não só o crime de homofobia, né, mas um crime, né, que passou a ser caracterizado também de lesbofobia e de transfobia. São terminologias que vão adentrando esse universo de debates qual a característica dessas terminologias, tentar ampliar a demanda de como se caracterizam os indivíduos dentro da sua condição social
e com isso as nomenclaturas acabam surgindo para dar visibilidade política, né, no sentido dos direitos sociais que as pessoas venham a ter dentro das relações sociais, né, dentro do ambiente onde elas estão envolvidas, né, e ao mesmo tempo, né, fazer com que a violência produzida de modo simbólico ou não seja um elemento que se perpetue dentro das relações sociais, mas que sejam questionáveis, né, e ao ser questionados, né, produz uma relação de equilíbrio, né, e não de processos negativos entre os indivíduos. Um outro aspecto que surge é que a população LGBT ela tem, nos dias atuais, ainda maior dificuldade de atendimento no âmbito da saúde pública. Por quê? Porque muitas vezes quem atua dentro desses ambientes tem os seus preconceitos, e esses preconceitos se manifestam no modo de entender, né, como que o indivíduo se relaciona numa ou outra situação. Fundamentalmente, né, cabe ao Sistema Único de Saúde, né, atender, né, todos os indivíduos, independentemente do gênero que venham a pertencer, né, independentemente da orientação sexual que venham a pertencer, e levando em conta, né, a condição do indivíduo, tratá-lo, né, com dignidade, né, que é o elemento central, né, com dignidade, respeito, e fazendo, né, todo atendimento que seja necessário de modo adequado para a saúde, né, mental e física dos indivíduos. Né. E fechando aqui, né, com dois aspectos, né, do trabalho que a psicologia social possa vir a ter, né, no âmbito da construção, né, de uma sociedade que valorize o diálogo, né, valorize o entendimento, né. Por exemplo, né, trabalhar com recursos online. Então, por exemplo, nós da psicologia, né, hoje nós podemos, tempos atrás não podíamos. Hoje a gente pode fazer atendimento psicológico online. Então, muitas vezes, né, o atendimento online faz com que as pessoas se coloquem, né, dentro das suas inseguranças em relação à violência, e posteriormente a gente pode trazer, né, esse atendimento online para um atendimento presencial. Né. Reconhecer, né, dentro do trabalho social, né, então um psicólogo que está lá no CRAS, no CREAS, no CAPS, na Unidade Básica de Saúde, né, reconhecer, né, os movimentos, né, que estão relacionados, né, tanto aos direitos das mulheres, dos homens e dos movimentos LGBTs dentro da sociedade, para estabelecer um diálogo que invoque, né, que evoque, né, melhor dizendo, de modo central, né, a característica da educação e da formação dos indivíduos, né, em termos de saúde mental e física. Né. Também cabe ao psicólogo social, né, manter-se informado, né, sobre o que acontece, né, em termos de saúde na população LGBT, como na população em geral, né, a população como um todo, para auxiliar, né, a superar conceitos, né, inadequados que se venham a ter. Né. Então, por exemplo, o psicólogo trabalha lá no CRAS, vem uma pessoa idosa, alguém lá diz assim, chegou mais um velho aí para atrapalhar a gente. Cabe ao psicólogo fazer um trabalho com esse colega que está lá dizendo, não, a gente tem que tratar com educação, com respeito, porque a condição do idoso na sociedade implica em direitos, tem o Estatuto do Idoso, que representa toda uma situação de inclusão do idoso na sociedade, a gente tem que tratá-lo com dignidade, etc. e tal. Se chegar uma criança lá, e o colega nosso diz assim, criança só vem para encher o saco, né? A gente tem que dizer, não, a criança tem um papel na sociedade, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que levar em conta os direitos que essa criança vem a ter em relação à saúde e tudo mais, né? Se entra uma pessoa, uma mulher vítima de violência, a gente não tem que caracterizar, né? Mulher gosta de apanhar ou qualquer coisa similar, né? Então a gente tem que trabalhar no âmbito do direito que a mulher vem a ter dos seus espaços sociais. E a mesma coisa em relação à população LGBT, né? Então a gente tem que ter conhecimento de como se caracterizam as leis, os direitos, as possibilidades, para que todo um processo de abordagem seja uma abordagem humanizada. E essa abordagem leve em conta a superação de preconceitos, né? Todos nós, à medida que nos relacionamos com o mundo, a gente aprende a ter preconceitos, né? A gente aprende com os pais, com os irmãos, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, que muitas vezes, né, manifestam preconceitos e nem elas percebem que aquilo é preconceito, e com isso, né, vai caracterizando padrões de ações no nosso dia a dia. À medida que a gente vai entendendo o que é o preconceito, o que é o estereótipo, como que eles se caracterizam, a gente vai buscar, né,
é todo um processo de transformar a nossa linguagem numa linguagem que seja efetivamente inclusiva, né, que valorize as pessoas, para que as pessoas possam participar da sociedade no âmbito dos seus direitos. E a condição, né, da discussão sobre violência de gênero tem que estar sempre em pauta, levando em consideração a questão dos direitos que as pessoas venham a ter na sociedade.